Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje ele vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor peleja por vós, e vós vos calareis. Êxodo, capítulo 14, versos 13 e 14. Olá, espero que esteja tudo bem por aí e anos depois voltamos para compartilhar com você os estudos mais profundos das Escrituras, baseando-nos nos ensinamentos judaicos. Pois vamos lá! E essa semana nós estamos vivendo a Parashá Beshalach, que significa quando ele deixou ir. Vou deixar os detalhes sobre isso aqui na descrição do vídeo. Mas veja só que coisa interessante como Deus movimenta a nossa vida sempre. Sempre Ele está se comunicando conosco. Há muitíssimos anos atrás, muitos mesmo, quando eu nem seguia judaísmo, nem pensava nesses assuntos, eu era recém-convertida ao cristianismo ainda, não tinha essa grande intimidade com Deus, esse entendimento, que são coisas que vêm com o tempo mesmo, né? À medida que nós vamos estudando, Deus vai se dando a conhecer. Mas eu vivia uma situação muito complicada, onde havia uma pessoa que de certo modo me perseguia. E era uma coisa assim tão forte, tão doentia, vamos dizer, não é nada relacionado ao amor, não é isso. Mas não tenho como falar sobre isso agora. Um dia, quem sabe. Mas continuando, havia essa perseguição. E eu fiquei tão aflita que eu orei a Deus. E Ele nunca me deu uma resposta tão enfática como naquele dia, quando Ele disse esse verso que eu deixei aqui no início do vídeo, onde eu nunca mais veria aqueles egípcios. E eu peguei essa palavra para mim com muita força. E eu pensei assim sobre essa pessoa perseguidora, orando, né? Falando, Deus, nós não podemos viver no mesmo planeta, não está certo isso. E depois dessa palavra que Deus me deu, passou pouquíssimo tempo e essa pessoa foi morar bem longe. E realmente eu nunca mais a vi nesse sentido. Eu já vi algumas vezes, mas não nesse sentido perseguidor. Houve ali uma libertação da parte de Deus. Como nós estamos vivendo a semana dessa Parashá, eu já te pergunto aqui e gostaria que você deixasse nos comentários aqui do vídeo para nós ampliarmos o diálogo. Você está sentindo esse tipo de coisa, uma perseguição na sua vida? Existe uma pessoa ou uma situação que você se sente oprimido em relação a isso, como se fosse uma perseguição e que você não sabe como se livrar disso? Eu te convido a colocar nas mãos de Deus e aproveitar a energia desta semana para conversar com Ele sobre este assunto. E veja só, anos e anos depois, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, porque quando eu falo anos é mais de 20 anos, são anos mesmo. Faz bastante tempo que Deus me deu esta palavra. E eu me vejo, eu me sinto passando por essa perseguição novamente. Não é como naquela época, mas existe um contexto em que eu me sinto perseguida e oprimida
como me sentia há tantos anos atrás. E essa semana eu me peguei pensando ainda mais sobre isso. E eis que quando vou estudar a Paraxá da semana, está lá o versículo. E Deus me lembrou, lembra quando naquele dia eu fiz essa promessa a você? Se cale, eu vou agir e esses egípcios você não mais verá. E aí deu aquela coisinha no coração, pensei, puxa, estou precisando de novo deste mesmo favor da parte de Deus. E assim como ele foi fiel da primeira vez, eu tenho certeza que ele será fiel dessa segunda vez. E eu tenho certeza de todo o meu coração que ele vai ser fiel também com você sobre essa situação que te deixa oprimido, que te deixa sem voz. Gente, sem voz não dá para ficar. Precisamos nos expressar, precisamos falar aquilo que está dentro de nós. Mas eu entendo e precisamos entender que às vezes não dá para falar diretamente com o perseguidor. Então, que nós falemos com Deus, que nós abramos os nossos lábios em louvores, porque Deus é muito fiel e Ele realiza tudo aquilo que Ele deixou ali escrito na palavra dEle. E eu quero que você se apega muito firmemente nisto. Os egípcios que hoje você vê, você não os verá mais. E já que estamos aqui, vamos entender um pouquinho quem são os egípcios. Porque Israel, na Bíblia, tem vários inimigos. Tem os edomitas, os amalequitas, os egípcios, os cananeus. Então são vários inimigos e é claro que nós temos que interpretá-los a todos simbolicamente e não naquele sentido literal. Aconteceu isso de verdade? Não sabemos, mas para o nosso crescimento espiritual, vamos nos ater a como nós podemos nos encaixar ali naqueles textos bíblicos. Começando por Israel. Israel somos todos nós. Nós quem? Nós que buscamos uma proximidade com Deus, que buscamos seguir as orientações dele para a nossa vida, que buscamos a paz conosco e a paz com o outro. Essas são as características de Israel, o povo escolhido por Deus. E também os israelitas escolheram a Deus. Eles disseram a Deus, nós faremos e depois ouviremos, o que significa que eles estariam dispostos a obedecer a Deus, a seguir aquilo que Deus requeria deles, e depois eles entenderiam, fosse lá o que fosse que Deus quisesse explicar. Então, este é Israel. Os egípcios, pensando nas explicações que nós temos sobre eles na palavra de Deus, são as pessoas que oprimem, que nos escravizam. Eles escravizam os israelitas. Além de escravizar os israelitas, a característica deles como povo é idólatra, né? É um povo idólatra, eles têm vários deuses e também um povo muito imoral. Mas eu acredito que a idolatria e a imoralidade caminhem bastante juntas, porque quando eu crio um Deus, significa que eu quero viver da forma que eu mesma quero, porque fui eu que fiz o Deus. Se eu fiz o Deus, eu faço as regras desse Deus, o que ele gosta, o que ele não gosta, enfim. É um autoculto, vamos dizer. Eu quero viver a minha vida da forma que eu quero, e se algum Deus me incomoda nesse sentido, pede mudanças, pede que eu abandone algumas coisas, esse Deus eu não quero não, por isso eu vou fazer o meu Deus. E os egípcios tinham vários deuses. Então, nenhum desses deuses fazia com que eles tivessem uma moralidade, princípios, família, educação e,
Enfim, esses vários deuses não exigiam nenhuma mudança das pessoas que os cultuavam. E importante lembrar, que eu já falei, mas vou falar novamente, é a disposição dos egípcios de escravizarem, de fazer as outras pessoas trabalharem para eles, através de maus tratos, e também o coração endurecido. Haja visto como o faraó endureceu o coração várias vezes. Depois, outro dia, conversamos sobre isso, porque é meio confuso mesmo. Mas tenha em mente, o livre-arbítrio do faraó fazia com que o coração dele fosse endurecido a cada nova praga, cada vez que ele permitia que o povo saísse de Israel, e ele mudava de ideia. Então, essa opressão pode ser, como eu disse, através de pessoas, de coisas, de situações. Então veja, estude aquilo que está te deixando angustiado, se é dessa natureza justamente opressora. Falando de Edom, por exemplo, o forte dos edomitas é o materialismo. Eles são muito mais focados à matéria do que às coisas espirituais. Os egípcios não, eles têm bastante força e ênfase nessas coisas espirituais, só que de forma idólatra. Então, só para você entender que cada um desses inimigos tem suas próprias características. E então, vamos aproveitar essa semana, a energia semanal, para que nós possamos orar com mais intensidade acerca dessas situações que nos oprimem. Agora, eu vou me sentir ainda mais livre, porque além da promessa de nunca mais ver esses inimigos na minha frente, você vai deixar o seu like aqui neste vídeo, se inscrever neste doce canal, compartilhar esta mensagem com as pessoas que você ama e nos vemos na próxima página.